Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo, tudo jóia? Vamos para mais uma aula de teatro. Hoje nós vamos falar sobre adolescer e os elementos do teatro. Olha que legal, então nós estamos aqui. Essa aula o professor preparou para os sextos anos e aqui eu coloquei o objetivo. Tá certo? Vamos seguindo aqui? Quais são os materiais que nós vamos utilizar? Os vídeos, as resenhas, interpretação, voz, corpo, que é o que se usa no teatro, né? O corpo é instrumento de trabalho do ator. Vamos seguindo? Então, Adolescer é um espetáculo da CIA Déjà Vu de teatro. Tá? Aqui tem uma foto do espetáculo. É um espetáculo que foi montado em 2008 e o que você vê nessas imagens, né? Desse espetáculo, nessa fotografia? O que você acha que significa a palavra adolescer? E pelas fotos e pelo nome da peça, que assunto você acha que são tratadas nela? As roupas e os acessórios usados pelas pessoas das imagens ajudam a confirmar as suas impressões sobre essa peça? É uma peça feita com adolescentes, com jovens, atores do teatro. Vamos seguindo aqui. Olha aqui. Nós estamos aqui. O espetáculo teatral Adolescer trata de uma época da vida que você está vivendo ou prestes a viver, a adolescência. A peça estreou em 2002 na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e surgiu do desejo da diretora teatral da CIA Déjà Vu, a catarinense Vanja K. Michal, de criar um espetáculo que abordasse situações e comportamentos considerados típicos desse período de transição, da infância para a vida adulta. Adolescer é uma peça voltada para o público jovem, cujo enredo, ou seja, a sucessão de acontecimentos que formam a história, consiste em cenas curtas que mostram diferentes jovens, sozinhos ou em grupos, e suas vivências na escola, na família e com os amigos, trazendo para o palco suas ideias, seus estilos de se vestirem, de dançar, seus gestos, suas músicas. Com isso, esse espetáculo nos faz refletir sobre a questão da identidade. Qual que é a identidade do adolescente nessa fase? O elenco da peça ele é formado principalmente por adolescentes. Vários atores que atuam no espetáculo são selecionados entre os participantes de uma oficina de formação em teatro, promovida anualmente pela diretora Vanja. Durante as aulas e vivências, os próprios atores dão ideias à diretora sobre os temas, os personagens e as histórias que gostariam de ver na peça. Uma curiosidade é que algumas das roupas e dos acessórios que ajudam a dar vida aos personagens são peças dos próprios atores. Para acompanhar as mudanças nos costumes e nos modos de vida dos adolescentes brasileiros, Vanja muda constantemente o texto dramático do espetáculo, que é um tipo de texto escrito para ser encenado. Isso porque, apesar de todos passarmos por essa etapa da vida, ela muda conforme a época. Assim, cada montagem, alguns personagens são inseridos, outros substituídos, cenas são alteradas, as falas passam por adaptações. Então, cada vez que vai entrando um outro adolescente no espetáculo, o espetáculo ele sofre alterações.
certo? Para que os temas dos espetáculos estejam sempre atualizados, a cada nova temporada, Vanja promove encontros e bate-papo com diversos grupos de adolescentes, além de conversar bastante com o elenco e consultar especialistas e pessoas interessadas na questão da adolescência, como pais, professores e outros adultos que convivem com os jovens. Então o espetáculo também ele vai mudando conforme o que vai surgindo, né, de temas, de abordagens sobre a adolescência. Olha só a responsabilidade desse trabalho da Vanja. Vamos seguindo aqui. Aqui a gente tem outras fotos do espetáculo, certo? Com um bom tom humorado, o espetáculo Adolescer brinca com a ideia de tribos urbanas, ou seja, de grupos de pessoas que se relacionam com base em interesses comuns, como gostos musicais e maneiras de se vestir, tá? Aqui, por exemplo, nessas fotos, nós temos aí vários atores na peça Adolescer com vestimentas, né, desses grupos que se relacionam, como que eles se vestem, o que eles fazem nessa fase, nessa faixa etária. Aqui também temos vários, olha só o figurino como que é, né? Bem de adolescente mesmo, né? Que elementos, né, você vê nessa ideia, né? Quais são os acessórios usados pelos atores? São bastante diferentes entre si, né? Porque são adolescentes com ideais diferentes, com jeitos diferentes, né? As diferenças dos adolescentes, certo? E aqui nós temos uma outra foto desse espetáculo Adolescer, maravilhoso espetáculo. Um espetáculo teatral, ele é geralmente construído em torno de 3 elementos principais, que podem ser expressos pelas perguntas. Quem? Né? Quem é a personagem? Né? E onde essa personagem se encontra? Onde ela está? E o que? O que ela faz? Tá? Então, quem ela é? O que? O que ela faz? O que ela está fazendo ali? E onde ela está? Então, esses são algumas perguntas importantes para quando a gente vai criar uma dramaturgia, que seja uma dramaturgia que fale, por exemplo, que vai sendo construída no decorrer. Quem? Os personagens. Né? Nos espetáculos teatrais, os personagens podem ser seres fictícios, criado por um autor e interpretado pelos atores. Podem também ser inventados pelos próprios atores quando atuam de improviso, ou seja, quando se valem de suas memórias, experiências vividas, do que ouviram falar e também de muita imaginação para criar uma cena com base na espontaneidade. Alguns personagens baseiam-se em seus reais, né, em seres reais, como pessoas e bichos. Outros são fantasiosos, como monstros e sereias. Cada personagem tem suas características, aparência, personalidade, roupas, modo de falar, de andar e etc. Tá? Então, quando a gente vai pensar nessa questão da caracterização da personagem, a gente tem que saber quais são os gostos dessa personagem, né? O que a criação de um personagem é um processo que envolve o quê? Várias pesquisas, experimentações que podem ser individuais ou coletivas, em conjunto com o diretor, com o resto do elenco. Então você vai pesquisar a idade desse personagem, como que ele é, como que ele age, onde ele vive, de que classe social ele pertence. Então, para criar um personagem, os atores se valem principalmente de recursos como as expressões do rosto, modificações da voz e movimentos corporais. Além disso, podem ser feitas modificações no corpo e no rosto usando a maquiagem, a roupa e adereços em uma técnica chamada de caracterização. Então, quando eu vou caracterizar o personagem,
qual que é a roupa desse meu personagem, que idade que ele tem, como que ele penteia o cabelo, qual que é o estilo dele, como que ele fala, como que ele anda, como que ele reage às situações. Então isso tem a ver com a caracterização do personagem, que Stanislavski vai chamar de construção da personagem. Aqui continuando, nós temos o figurino, a parte do figurino, né, que é uma parte muito importante no teatro. No espetáculo Adolescer, por exemplo, os atores usam diferentes roupas e adereços para dar vida aos personagens adolescentes. As roupas e os adereços que os atores usam nas apresentações compõem o que se chama de figurino, também denominado traje de cena, certo? Então aqui nós temos o figurino, ele tem um papel essencial no teatro, pois também ajuda a caracterizar os personagens. O profissional responsável pelos trajes de cena de um espetáculo, ele é o figurinista. No teatro, cada figurinista pode trabalhar de um modo diferente, mas seu processo de criação precisa dialogar com o trabalho de outros profissionais envolvidos no espetáculo, certo? Mais que o figurinista ele tenha seu protagonismo de ser um criador, mas ele tem que criar conforme o texto, conforme a obra, conforme a caracterização do personagem, tá? Conforme a estética do trabalho do teatro, né? Como que o diretor, qual vai ser a estética desse trabalho, certo? Então, o processo de criação de um figurinista pode mudar em função da maneira de trabalhar do diretor e do grupo, né, que está trabalhando. Então, no decorrer, o figurinista também pode ir mudando o figurino conforme o que vai surgindo através da pesquisa desse grupo em relação ao tema que está sendo abordado. Tá? Então, o figurinista ele precisa do estudo do texto teatral, pesquisa sobre a época em que acontece a ação teatral e sobre os personagens, pesquisa de referências para a concepção do figurino e de materiais, realização dos desenhos, que nós chamamos de croquis, né? Então ele vai criar esse croquis, e aí a partir desse croquis ele vai mostrar para o diretor, para o elenco da peça, quais são também, e também assim, não é só o croquis, também qual o tecido que vai ser utilizado, porque de repente você faz um desenho, mas coloca um tecido que ele dá um outro formato, né? Então isso tem que ser pensado junto também. O figurinista ele tem que estar bem atento. Ó, esse aqui é um esboço e croquis do figurino do balé Triático, desenhados pelo artista alemão Oskar Schemmel, que também foi responsável pelo cenário e pela direção do espetáculo. Né, o elenco usando o figurino aqui, ó, do balé Triático. Olha só como o figurino ele muda, né? A caracterização do trabalho, certo? E depois a gente falando de figurino, é onde esse espetáculo ele vai ser apresentado. Onde? Que a gente está falando quem que são personagem, o que e onde, né? Então aqui nós falamos quem, vamos voltar lá para a gente tentar se organizar dentro disso que a gente está colocando. Então aqui, ó, que são essas características, né? Quem refere à caracterização do personagem. Aí vem aqui o figurino, né? A relação do que. Quem é, né? O personagem aqui. Quem? Os personagens. Certo? O que se passa? Né? Que história é essa? Certo? O que acontece nessa história? E onde passa, né? Onde acontece? Onde eles estão? Onde os personagens estão? O figurino é a caracterização do personagem, deve estar em harmonia com outros elementos, a gente acabou de falar, que é o espaço cênico, né? Para compor essa personagem, onde que vai acontecer esse teatro e onde também esse personagem está, isso falando da própria Viola Spolin, em questão do jogo teatral, né? Aqui nós temos, por exemplo,
o espetáculo Adolescer, né? Nessa primeira foto aqui. É o espetáculo Adolescer, apresentando em palcos de teatro de Porto Alegre. E depois nós temos um outro espetáculo, que é o Grupo Mineiro, a peça Romeu e Julieta do Grupo Galpão, que é um grupo mineiro de BH, um grupo fantástico, maravilhoso, onde tem a Teda Bara, inclusive atua nesse grupo. Aqui a Teda Bara fazendo a Ama. Teda Bara é uma atriz incrível brasileira, que inclusive ela foi convidada pelo Robert Lepage para fazer uma Ama no Circo du Soleil, né? Depois que ele viu esse espetáculo Romeu e Julieta, ele convidou a Teda Bara e a Teda Bara fez a Ama no Circo du Soleil. Vamos aqui. Então aqui, o espaço aqui é diferente do Adolescer. Do Adolescer eles estão num teatro. Aqui eles estão fazendo um teatro, que é o teatro chamado teatro de rua, né? E aí tem a Ama, que é a Teda Bara, tem o Romeu, tem as famílias Escapuleto e Montecchio. Então onde passa essa peça? Não é o mesmo lugar que se passa a peça Adolescer. Aí nós estamos falando do espaço da dramaturgia. E agora nós estamos falando também do espaço teatral. Qual que é o espaço teatral? Acontece dentro de uma escola, acontece na rua. No caso do espetáculo Adolescer, ele acontece no teatro. E o Romeu e Julieta, ele acontece na rua. Mas também tem a questão do espaço no sentido onde? Na rua, na cozinha, na praça, né? Isso falando da dramaturgia do texto, tá? Então são duas questões sobre o espaço. O espaço elemento teatral e o espaço da dramaturgia. Aqui nós temos uma outra peça, aliás, é a mesma peça, né? O Adolescer. Mas aqui falando dessa questão do figurino, do cenário, né? Aí o cenário também tem a ver com o onde, né? Onde se passa essa história, né? Olha aqui, ó. A definição do espaço cênico está diretamente relacionada à escolha do cenário de um espetáculo. O cenário ocupa o espaço cênico e pode ser formado por móveis, certo? Por móveis, objetos de cena que ajudam o público a reconhecer o lugar onde acontece a encenação. Na peça Adolescer, o cenário é minimalista, né? Há poucos objetos de cena. Tá? Nessa peça tem poucos objetos de cena. Há poucos objetos de cenas, mas eles são expressivos e têm um papel importante na narrativa. Por quê? Porque o ator ele vai, através da própria dramaturgia, através da própria ação da peça, ele vai dando conotação sobre esse cenário, onde está acontecendo, né? Então, às vezes eu não preciso fazer um cenário no fundo de uma cozinha. Às vezes eu posso, através de uma ação ou através do próprio texto, falar que eu estou agora na cozinha, tá? Então, são essa parte que é a parte que ele fala que é expressiva, como no Adolescer aqui, ó. Né? Que ele usa, inclusive, fumaça, né? E aqui nesse outro ele está usando uma luz que está focando o ator que está sentado e a atriz que está atrás dele, né? Então, isso faz parte, né, do espetáculo. Já na cena a seguir, que é essa daqui, olha aqui, ó. Essa daqui que nós estamos vendo agora, o cenógrafo, né, construído, tem umas colchões, almofadas nessa parte do espetáculo, né? Então o cenógrafo ele é o responsável pela elaboração do cenário, pela criação ou adaptação dos móveis e objetos de cena. Ele trabalha com colaboração com o diretor e outros integrantes. Aqui tem também, assim como o figurinista faz o croquis, o cenógrafo também ele faz um desenho desse cenário, né? Olha aqui, ó. Esse daqui é
é um desenho do espetáculo Rua Alegre 12, da década de 1930, da década de 30. Faz muito tempo que foi feito esse cenário, esse desenho, né? E esse desenho, ele é do cenógrafo. Deixa eu voltar aqui, opa. Ele é do cenógrafo. Aqui, ó. Tomás Santa Rosa Júnior, tá? Esse é o nome do cenógrafo da década de 30 aí, para esse espetáculo Rua Alegre 12. E a iluminação também é um outro elemento importantíssimo dentro de um espetáculo, além do figurino, né, da maquiagem, que vai ajudar na caracterização. Os figurinos e cenários são de uma peça teatral que forma um conjunto com a iluminação e a trilha sonora também do espetáculo. Então, esses elementos eles são pensados e criados de maneira integrada e de forma colaborativa por todos os profissionais, né? Então, eles se juntam e cada um vai falar, o figurinista, qual que é a ideia dele de figurino, o iluminador, qual que é a ideia dele de iluminação. Então, a iluminação, além de tomar o espetáculo visível para a plateia, pode ser, ele dá uma atmosfera para o espetáculo, ele também cria ambientes, né? Ele realça elementos específicos. O responsável pela iluminação é o iluminador, né? Ele que é o criador de luz, ele planeja de que maneira os pontos luminosos, os conjuntos de luz serão diferenciados em cada cena. Nós temos, por exemplo, um iluminador maravilhoso, um curitibano, que é o Beto Bruel, um grande iluminador teatral, né, no Brasil, tá? Aqui tem assim, ó, tá vendo aqui o ponto de luz, né, o foco aqui na iluminação, aqui também, ó. Então essa é a função, né, da iluminação teatral. Olha só quantos, né, a peça adolescente, a importância que ela tem para falar da vivência desses adolescentes e também como que a gente, através dessa peça, a gente enxergou e estudou vários elementos do teatro. Porque se a gente está estudando teatro, falando sobre teatro, a gente precisa conhecer esses elementos de teatro, né? O figurino, o cenário, a iluminação, né? Onde acontece a cena, quem são os personagens, o que acontece, qual é a cena que acontece. Então isso é muito importante para o teatro, para quem tem, para gente que está estudando teatro. A gente precisa saber dessas bases, desses elementos, para a gente, quando for montar uma peça ou assistir um espetáculo, a gente saber poder fazer uma leitura também, quanto um espectador, né, que participa, participar desse espetáculo mais afinco, né? Então isso ajuda a gente na leitura do espetáculo e a gente também acaba sendo um participante dessa história. Quando a gente vai ao teatro, a gente pode enxergar elementos e ver qual é a função, né, do ator naquele momento, no conflito da cena, tá certo? E agora, para a gente não ficar no vácuo, para a gente poder experimentar também, eu vou pedir para vocês aqui nessa atividade, que é uma atividade bem simples que vocês podem estar fazendo em casa. Tinha outras atividades, só que nesse momento não dá para fazer em casa, tá? Tem que ser feita com um grupo todo, tem que estar todo mundo junto, então cada um faz na sua casa, ou se quiser que o pai, a mãe, o irmão, a tia participe, também fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou pedir agora nessa atividade que vocês experimentem várias ações. Ações de andar, ações de sentar, ações de falar, tá? Várias ações de você lendo, ações, você vai criar ações, né? Inclusive que tem a ver com você. Quais são as ações que você faz, né? Que você tem costume de fazer, tá? Então você vai fazer uma ação, ou pode ser várias ações. Você vai escolher uma dessa ação e vai fotografar, certo? Você pode também filmar você fazendo essa ação, entendeu?
tomando um copo d'água, lendo um livro, uma ação. Ele tem que ter um movimento, tá? Tudo bem. Na hora que você for tirar a foto, ela vai congelar a ação, mas não tem problema. Aí eu vou identificar qual é a ação que você estava fazendo através da imagem. Mas se você quiser filmar também, você pode filmar uma ação de você caminhando, uma ação de você sentando, uma ação de você indo ao chão, uma ação de você pulando, tá? Qualquer ação de você escrevendo, tá certo? De você dançando, qualquer ação que você ache, que você crie agora aí na sua casa. Então você vai criar a ação, vai tirar foto ou vai filmar e vai enviar para o professor, tá joia? Eu vou ficar aqui esperando, espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? A gente estudou bastante elementos do teatro. E olha aqui a Mafalda e até a próxima aula, a gente se vê, tá joia? Vamos de música para a gente terminar essa aula. Me ilumina, preciso de você aqui. O sol vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai,